Olá, turma de Matemática Financeira, sejam muito bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos fazer aplicações, falar sobre aplicações. Quando eu falar aplicações, não é aplicações financeiras, não é aplicações de dinheiro no banco, não, é aplicações mesmo, situações concretas que ocorrem no dia a dia, situações que já ocorreram ou vão ocorrer com vocês vão ter a oportunidade de economizar dinheiro de posse do conhecimento, porque a ignorância é muito cara. E quando se gasta com educação, na verdade você está investindo, você não está gastando. Bem, nós vamos fazer alguma série de exemplos e mostrar também, por exemplo, a importância da calculadora financeira. Porque até agora tudo que a gente fez na calculadora financeira, nós também fizemos utilizando a calculadora científica. A gente usou as duas calculadoras, mas nessa exposição vai ficar bem claro que, por exemplo, não dá para se fazer matemática financeira de verdade no ensino médio, porque tem problemas que aparecem que não dá para se resolver sem utilizar a calculadora. O exemplo mais conhecido e também um exemplo que ocorre de verdade mesmo é aquelas compras que a gente faz pela internet em 10 vezes sem juros. Não sei se vocês já viram isso. Você vai comprar um celular e fala, você pode comprar em 10 vezes sem juros. A gente vai debater exatamente sobre isso. Então é comum você entrar e comprar em 10 vezes sem juros. Se for no extra, é até em 18 vezes sem juros. Como é que pode ser isso? Porque se isso fosse verdade, se você comprou uma coisa para pagar em 10 vezes e não teve nenhum aumento de preço, é porque o valor do dinheiro durante aquele tempo estava congelado, estava estático. Isso a gente sabe que isso não ocorre. Então vamos imaginar que a gente tem a seguinte situação. Você comprou um produto para pagar em 10 vezes, sem entrada, ou seja, com pagamentos pós-antecipados. Você comprou hoje o seu celular, imaginar que foi um celular que custaria à vista R$ 1.000, mas você pegou uma promoção lá nas lojas, tem de tudo e muito mais, para pagar em 10 vezes sem juros. Então será 1.000 e é 10 vezes sem juros, você vai pagar 10 prestação de R$ 100, né? Porque 10 vezes sem juros, o objeto era 1.000. Mas, quando você vai lá para o pagamento, sempre tem uma opção do tipo, olha, se você pagar no boleto bancário, você vai ter um desconto. Um desconto de, às vezes é 5%, às vezes é 10%, depende da empresa. Vamos colocar aqui, o mais comum que eu vi ultimamente é um desconto de 5%. Então, na verdade, quando eles anunciam lá em letras bem grandes, 10 vezes sem juros, um produto que é 1.000, então 10 vezes de 100, se você pagar no boleto à vista, na realidade não vai ser 1.000, vai ser menos, vai ser apenas 1.000 menos 5%. Como 10% de 1.000 é 100, 5% é 50, então você pagaria à vista R$ 950. Então, para a empresa, ele está querendo dizer que receber R$ 950 hoje é a mesma coisa de receber R$ 100 em 10 prestações mensais iguais de R$ 100, começando um mês após a compra. Na verdade, não é bem isso, porque tem a taxa do cartão, tem várias outras coisas assim, envolvidas. Mas para a pessoa que está comprando é essa situação. A pergunta é: existe uma taxa de juros embutida nessas compras a prazo? Existe, né? Porque se não existisse, você não pagaria R$ 950 à vista. E o que a gente vai fazer agora é determinar quem é essa taxa de juros que está embutida nessas compras a prazo. Essa situação aqui, ó, que eu estou colocando como sendo a compra de um celular, também é a mesma que agora é o que eu mais vejo nos postes da cidade, principalmente em Campina Grande. Você passa num poste lá, aí no poste está anunciada a seguinte coisa. Tá, o seguinte anúncio. Pegue 1.000 e pague 12 de 100 no cartão de crédito. Ou seja,
você recebe R$ 1.000 para pagar em 12 vezes de 100 no cartão de crédito. É a mesma situação, né? A única diferença é que não vão ser 10 prestações, vão ser 12. E aqui você não vai receber 950, você vai receber 1.000, mas é a mesma situação. Essa situação é muito comum e ocorre demais, e a gente vai debater lá aqui um pouco para você ficar craque nisso. Tem que ser muito natural para você esse tipo de situação. Então, se a gente não for usar a calculadora financeira, como é que a gente encontra a taxa de juros? Na última exposição, a gente viu como encontrar o valor atual de uma série um período antes do início das prestações, né? Quando a série tem todos os valores iguais e distribuídas no tempo dessa maneira, né? Um após o outro. A expressão que a gente encontrou, vou colocar aqui para a gente lembrar, é que o valor atual da série é dado para essa expressão aqui. Eu tive que parar o vídeo para poder tossir. Onde A é o valor atual, P é o valor dos pagamentos e I é a taxa de juros. Então, quando a gente substituir esses valores na expressão que a gente está estudando, o valor atual é 950, as prestações são de R$ 100, nós temos 10 prestações, então N é igual a 10, e o valor de I é desconhecido. Então, quando a gente substituir essa expressão no problema que a gente está estudando, nós vamos ter que o valor atual é 950. Isso tem que ser igual à prestação, que é 100 vezes 1 menos 1 mais I elevado a menos N, como N era 10 prestações, então fica menos 10 dividido por I. A gente divide aqui tudo por 100 para facilitar. E já multiplicar aqui o I cruzado, a gente vai ter que 950 dividido por 100 é 9,5. Então vamos ter que 9,5 vezes I é igual a 1 menos 1 mais I elevado a menos 10. E para ficar de uma maneira mais bonitinha que a gente está acostumado a escrever, isso dá 9,5 I igual a 1 menos 1 dividido por 1 mais I elevado a 10. E a pergunta que vocês vão fazer provavelmente professor, tá certo, tá tudo certinho aqui, mas como é que eu vou encontrar aqui I? Eu tenho uma equação aqui de grau 10. E não é uma equação de grau 10 que a gente pode fazer uma substituição e transformar numa equação quadrática ou biquadrática, não. É uma equação mesmo de grau 10 que um aluno do ensino médio não sabe responder. Claro que todos vocês que estão aqui na universidade, que passaram pelo curso de cálculo, sabem resolver essa equação. Quem não estudou isso no curso de cálculo, pegue o livro e vai revisar. A propósito, só para motivar vocês, um ponto para a primeira pessoa que postar o vídeo no grupo da turma resolvendo essa equação, encontrando a solução aproximada para ela. Mas então, esse problema aqui é um problema natural, que é um problema que ocorre de verdade, que é importante, né, você saber qual é a taxa de juros, porque se a taxa de juros for, por exemplo, maior do que a sua taxa de atratividade, aí você vai tomar a decisão baseado na sua taxa de atratividade. Então é importante saber isso. E o problema que a gente tem é como resolver essa equação. Então, mais uma vez, um ponto para a primeira pessoa que resolver essa equação e colocar no grupo da turma. Mas não é para colocar no computador e o computador dar a resposta não, tá? E nem colocar na calculadora e ela coloca a resposta. Vai descrever o método e fazer. Vai dar um pouco de trabalho, mas isso aqui é uma questão de cálculo para todos os alunos do mundo inteiro que estuda cálculo. Quem faz cálculo comigo, com certeza resolve esse problema. Bem, dá para usar a calculadora financeira para resolver esse problema, a calculadora científica? Também não, né? Porque a gente não sabe como resolver essa equação. No entanto, utilizando a calculadora financeira, a gente pode resolver esse problema. Eu vou colocar aqui as informações na calculadora financeira
para a gente encontrar quanto é que é a taxa de juros nesse caso. Vou colocar apenas as informações, colocar um pouco mais para cá para a gente ver e pronto. E eu vou colocar assim que acho que dá para todo mundo ver. Nesse caso, o valor atual é dado, que é 950. O valor das prestações também que é 100. A quantidade de períodos que é 10 e ele saber quem é a taxa. Então você vai colocar os valores na calculadora. A primeira coisa que a gente faz é, depois de ligar, é zerar os dados financeiros. Pronto, fizemos isso. Apertei a tecla laranja, F, depois a tecla Clear Fin, que é limpar os registros financeiros. Está até aqui o resultado já, aparentemente. Então vamos colocar essas informações nas teclas. Primeiro, 10, né, que é o valor de N. São 10 prestações, então 10, valor de N. O valor presente é 950. Então está aqui, ó, o valor presente. Os pagamentos são todos eles de 100, mas eu não posso colocar 100 e apertar pagamento, porque ó, a gente está imaginando que quando um é positivo, o outro é negativo. Então, se eu coloquei o valor do presente, o valor atual como 950, o valor das prestações tem que ser com o sinal trocado. Então, apertei aqui a tecla Change Sign para poder mudar para negativo, e agora sim vou colocar esse valor do pagamento. E agora é só apertar a tecla aí para encontrar quem é a taxa de juros. E agora, nesse momento, você vai descobrir por que é que eu digo que vocês não comprar a calculadora. Eu vou apertar. E, pessoal, eu acho que eu vou tomar um cafezinho enquanto a calculadora faz o resultado dessa operação. Mas tá aí, demorou um pouco. Mas ela conseguiu fazer, deu 0,94%. Ou seja, deu quase igual a 1%. Então, nesse caso aqui, a taxa de juros, e que a gente não tem como resolver pelos métodos algébricos, e deu igual a 0,94%. Se eu for fazer utilizando o celular, deixa eu colocar um pouco mais perto aqui o celular, que um celular eu uso para poder digitar, gravar esses vídeos. Então vamos primeiro zerar os registros financeiros, aperta a tecla F e a tecla Fin, né? Zerei os registros financeiros. Agora vamos colocar nas informações. A mesma coisa que eu fiz na calculadora, eu vou fazer com o celular, tá? Nós tínhamos 10 pagamentos. O valor presente era 950. Vai ser o valor presente. Os pagamentos são de 100, mas eu tenho que colocar negativo, porque eu coloquei o outro positivo. E por fim eu vou determinar quem é a taxa. Imediatamente deu o resultado, 0,94. Compare, né? Esse que deu 0,94 na mesma hora com a calculadora financeira, que eu vou apertar novamente só para você ver o valor de I. Vai começar a rodar, ó, e demora um tempo. O celular é muito mais rápido. Isso quer dizer que as calculadoras estão com seus dias contados? Não. Eu fui procurar no Amazon e, por incrível que pareça, as calculadoras financeiras ainda continuam vendendo bastante. Se você procurar, por exemplo, no Amazon dos Estados Unidos, você vai descobrir que a calculadora mais utilizada não é essa aqui não, tá? Como eu falei já no vídeo anterior. É a outra calculadora que a gente vai falar sobre lá no final do curso, a Business Assistant da Texas Instruments. Bem, então esse exemplo ele é muito esclarecedor. Por quê? Primeiro, ele demonstra que eu não posso chegar lá no ensino médio e dizer, vamos resolver qualquer problema desse tipo. Por que não posso? Porque vai dar equações para os quais os alunos não conseguem resolver. Nem os alunos, nem alguns professores. Até mesmo aqui da universidade. Segundo, que o uso da calculadora ela é essencial nesse sentido. Terceiro, pensando agora naquela parte da educação financeira, que vocês escreveram uma redação, alguns foram muito bem, inclusive fiquei até sensibilizado com alguns alunos, e esse aplicativo pode ser baixado de forma gratuita para os celulares, vale a pena você pensar em dar um curso de educação financeira, não apenas matemática financeira, para os alunos do ensino médio utilizando a calculadora financeira. Fala, professor, mas aí não vai ficar fora da matemática?
É porque, pessoal, matemática é uma linguagem. Essa linguagem não chegou nesse problema desse tipo, porque a gente não sabe como traduzir essa linguagem para esse resultado. A gente precisou de uma máquina. No entanto, esse método de solucionar isso aqui já existia desde a época de Arquimedes, que eles conseguem resolver esses problemas, tá? Ia dar um pouco de trabalho, como dá lá em cálculo, mas dá para você fazer. Vamos fazer uma outra situação também, que é uma situação real. Que eu imagino que todos vocês querem comprar uma moto. Uma moto Yamaha, claro, obviamente. Como a moto que eu tenho é a moto Yamaha. Então vamos fazer aqui uma ideia de poupança. Vamos ver quem quer comprar uma moto. Audicélia. Audicélia quer comprar uma moto XTZ, que ela quer comprar uma que não é nova, tá? Mas não é um bom estado, que digamos que custa R$ 9.000. Esse é o valor da moto que a Audicélia está querendo comprar. Ela descobriu que ela pode investir todo mês em um investimento que rende 0,5% ao mês. Pessoal, eu fui procurar saber, hoje em dia, como a taxa Selic está muito baixa, a taxa Selic, que a gente vai ter um vídeo falando sobre isso, está em 5,25%. A taxa Selic, já adiantando, é a taxa na qual o governo federal toma dinheiro e emprestar juros. Você pode, por exemplo, se você tivesse dinheiro, você poderia ir no governo federal, no chamado Tesouro Direto, e comprar títulos da dívida pública brasileira que paga 5,25% ao ano. Então, como essa taxa Selic está muito baixa em relação ao que foi, por exemplo, no governo do PT e do FHC, que era absurdo, na realidade era um crime contra a pátria brasileira, mas hoje em dia está apenas 5,25% ao ano, e com isso as taxas que você pode investir também baixaram bastante. Então, por exemplo, hoje você conseguir 0,5% ao mês já é uma coisa um pouco difícil, né? Porque isso aqui é um pouco mais do que a poupança, mas dá para você conseguir. Bem, então, a Audicélia quer conseguir R$ 9.000 para comprar a moto XTZ dela, e ela encontrou um tipo de investimento que paga 0,5% ao mês. E ela está disposta a todo mês investir um dinheiro para conseguir R$ 9.000. Claro, depois de um tempo pode ser que a moto que ela vai comprar, que não é nova, pode valer menos do que isso ou mais do que isso, depende da inflação. Mas então a situação é que ela quer todo mês juntar um dinheirinho e investir para poder comprar essa moto. Isso aqui é muito importante, a parte de poupar. Isso devia ser ensinado em todas as escolas na parte da educação financeira. A educação financeira não é apenas matemática financeira. Então ela quer começar daqui a um mês, todo mês ela vai investir um valor, todo mês. E ela quer fazer isso por 2 anos, ou seja, a quantidade de períodos, a quantidade de pagamentos vai ser igual a 24. Então, investindo por 2 anos, qual o valor desses pagamentos, essas parcelas, para que depois de 2 anos, a uma taxa de 0,5% ao mês, você tenha o montante de R$ 9.000. Você vai colocar aqui em vermelho, para não confundir com esse valor. Você quer que isso aqui, depositando, entrando todo mês no banco, esse valor P, depois de 2 anos, depois de 24 meses, saia do banco a quantia de R$ 9.000. Eu falo aqui banco, mas pode ser financeira também, tá? Pode ser uma empresa que mexe com finanças. Tenham cuidado, tem coisa desse tipo que é contra a lei. Então, como a gente vai resolver esse problema? Qual é o valor da prestação que ela tem que pagar, que ela tem que investir todo mês para receber R$ 9.000 depois de 24 meses a uma taxa de 0,5% ao mês. Então, como a gente discutiu antes, na verdade isso aqui é descobrir quem é o valor da parcela que produz um valor futuro
de R$ 9.000 depois de 24 meses. A gente também já estudou qual é o valor futuro de uma série uniforme. Vamos relembrar aqui, ó. O valor futuro de uma série uniforme com pagamentos P por uma taxa de juros I durante o período de N é o valor futuro na época do último pagamento é dado por essa expressão aqui. Então, se a gente for usar a calculadora científica para resolver esse problema, nós vamos fazer essa substituição. F, que é o valor futuro, é R$ 9.000. A taxa I é 0,5% ao mês, ou seja, 0,005. N é a quantidade de períodos, que é 24. A gente pode substituir esses valores na calculadora científica. Eu vou armar aqui, mas a gente vai fazer isso na calculadora financeira. Até porque a gente já fez exemplos de contas desse tipo utilizando a calculadora científica. Então, eu vou apenas montar. Então, vamos montar aqui. F. Onde é que está? Opa, bem aqui. O valor futuro é 9.000. A parcela a gente desconhece. A taxa de juros é 0,5% ao mês, ou seja, é 0,0. Se eu colocar um 5 aqui vai ser 5. Então, 0,5 vezes 1 mais I, 1,005 elevado a N, que era 24, menos 1. Então, esse aqui é o valor, a equação do primeiro grau, né? P está elevado a 1, que nos permite, quando a gente resolver ela, determinar quem é o valor da prestação. Você pode aqui isolar, por exemplo, P é igual a 9.000 vezes 0,005 dividido por 1,005 elevado a 24 menos 1. Então, você pode resolver essa conta e achar quem é P. Mas como a gente também está praticando com a calculadora financeira, vamos fazer utilizando a calculadora financeira. Para utilizar a calculadora financeira, inicialmente a gente zera todos os registros. Registro financeiro. Então, apaguei o registro financeiro e vamos colocar as informações. Quais são as informações? Deixa eu trazer novamente o diagrama de fluxos capitais. A taxa I é 0,05. Opa, tá 0,005. Vou apagar aqui, ó, na tecla CLX. Pessoal, onde é que apaga? CLX. 0,5 é a taxa I. Qual a quantidade de prestações? 24. Então, 24 é o valor de N. Quanto é que é o pagamento mensal? O pagamento mensal é o que a gente quer determinar. E qual é o valor futuro? 9.000. Então, agora eu vou apertar 9.000. Se eu colocar 9.000 assim como valor futuro, quando eu for calcular o pagamento, vai aparecer negativo. E se eu colocar negativo, vai aparecer positivo. E o autor do livro, ele sugere que você comece colocando negativo. Eu prefiro não fazer isso, você tem que gastar um tempo a mais apertando essa tecla. Eu vou colocar positivo, o resultado que vai dar vai ser negativo, mas a gente faz a interpretação correta. Então, 9.000 é o valor futuro. Vamos calcular o pagamento. Deu R$ 353,89. Então, o valor que a Audicília tem que depositar todo mês nesse fundo de investimento dela é R$ 353,89. Então, esse exemplo ilustra, por exemplo, como você pode poupar para no futuro ter capital suficiente para realizar as suas vontades, os seus desejos. Isso é muito importante. Nos países mais civilizados, as pessoas são educadas a fazerem poupança, a fazer isso aqui. Isso aqui que a gente estava discutindo é uma forma que ela está fazendo uma poupança para se preparar e, como é que se diz? Comprar, por exemplo, uma moto, uma casa. O valor da economia dos países desenvolvidos é medido pela poupança das pessoas, pelo poder das poupanças de fazer o dinheiro se transformar e mover a economia. Agora vamos fazer a mesma situação que, ao invés de Audicélia resolver
juntar dinheiro por 2 anos para poder comprar a moto, ela já vai comprar a moto. Ela vai se endividar. Aqui ela não está se endividando, aqui ela está juntando dinheiro, ela está poupando para ter um poder aquisitivo de adquirir alguma coisa. Então, para ela passar 24 meses pagando R$ 353 de novo por 2 anos, depois desses 2 anos, ela vai ter R$ 9.000. Agora vamos fazer o contrário, que é o que acontece no Brasil. O contrário, que é o mais comum de todos mesmo, é você não ter dinheiro, como no nosso caso, a gente não tem dinheiro. E você fala assim, rapaz, eu não tenho dinheiro não. Mas aí é o dono da Cavalcante Prima aqui em Cajazeira, da Honda, ou qualquer uma dessas empresas que vende moto ou carro, fala, rapaz, você não se preocupe não. Você não tem dinheiro, mas você tem crédito. Você vem aqui, a gente vende para você a moto, você fica pagando todo mês. Isso é chamado de financiamento. Então, nesses financiamentos, eu vou dar aqui o exemplo para moto, tá? Eu peguei os dados. Você vai financiar a moto, R$ 9.000, mesma situação. Então, hoje vai sair lá do dono da loja que vende a moto, R$ 9.000, que é o valor da moto. E você, Audicélia, ou Jean-Pierre, Rony, quem quiser comprar uma moto, todo mês vai se comprometer a pagar o valor de uma parcela durante. E vamos fazer isso ao mesmo tempo, tá? Você fala assim, não vou ficar pagando minha vida toda, não. Eu quero pagar isso em 2 anos. Em 24 meses, eu quero pagar essa moto. Então, período 1, período 2, período 3, período 24. Aí você fala, professor, para a gente resolver então, está faltando apenas a taxa de juros. Né? Porque a gente já tem qual a quantidade de períodos, o N, quer saber quem é o valor da prestação, tem o valor, no caso aqui, atual, né? E falando quem é a taxa de juros. Aí você fala, bem, então é só procurar qual é a taxa de juros do financiamento. Aí onde vem mais uma das regras de ouro da sociedade, né? Que quem manda é quem tem o ouro. Quando você pegar aqueles panfletos, você vai ver e vai estar escrito assim, ó, taxa de juros de 2% ao mês. Aí você fala, bem, eu estudei matemática financeira, eu já tenho isso aqui, eu posso calcular, fazer essas contas e dizer qual é o valor da prestação. Que é o que a gente vai fazer, tá? Embora, já adiantando, isso não é o que ocorre na vida real. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Mas vamos pegar esse caso, tá? A taxa de juros para moto, quando ela é usada, é um pouco maior. Varia de 1,5% até 4,5%. Vamos pegar 2% ao mês, embora provavelmente você vai encontrar mais caro do que isso. Então, nesse caso, como é que eu encontro quem é a prestação? Usando a calculadora financeira. Deixa eu pegar a calculadora financeira. Então, a gente tem quem é a taxa de juros, que é mais ou menos isso, tá, pessoal? Na realidade, um pouco maior. O valor de R$ 9.000 e cadê o valor da prestação? Então, vamos resolver. Então, vamos zerar primeiro todos os registros financeiros. Como é que a gente zera? Aperta a tecla F e clear fim. Apaguei tudo. Então, nós vamos precisar, como antes, de 24 meses. Vou colocar aqui, fica acho melhor de ver. É o valor de N. A taxa de juros é 2%, então 2 é I. 9.000 é o valor presente. E eu quero saber quem é o pagamento. R$ 475,84. Então, nesse caso aqui, o pagamento é de R$ 475,84. Se a taxa de juros fosse de 2% ao mês, que na realidade não é, mesmo ter anunciado lá, não é, porque quando você vai fazer um financiamento, eles vão te cobrar, além das taxas de juros, uma coisa chamada TC, que é taxa de cadastro, que é proibido por lei em alguns estados, mas eles vão cobrar, vão dizer assim, não, você não é cadastrado aqui na nossa financeira, então a gente tem que verificar se não está no SPC, uma coisa desse tipo. Aí fala assim, deve ser R$ 25, mas quando vem é R$ 200, R$ 300, é muito mais caro do que deveria ser. Aí você tem que observar isso, tá? Que além desse de 2%, vou ter que colocar aqui, ó, entre chaves, pode ter também outros valores a serem pagos. Um deles, que pode ter ou não, mas no geral tem, é a taxa de cadastro.
Coloca apenas TC, tá? Taxa de cadastro. E a outra que sempre vai existir, essa aqui sempre existe, que é o IOF. IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, que atualmente no Brasil já faz muito tempo vale 0,38% da transação. Então, se a gente fosse fazer isso na vida real agora, hoje, no mínimo você ia pagar a taxa de cadastro, que pode variar de 25, 30, 50, 100, depende da empresa, até 200, 300 reais. A taxa anunciada e tem também o IOF. Esse IOF é sobre o valor da transação financeira. Por exemplo, não é 9 mil que você vai pegar emprestado para financiar, então você vai pagar de imposto para o governo 0,38% desses 9 mil. Então eu vou fazer esse exemplo agora aqui num caso mais realista para a gente ter ideia como o valor não é esse. Então vamos supor que no nosso caso a taxa cadastral seja de R$ 50. Então nesse caso, o que é que o problema? Qual é a modificação? A modificação é que o valor que você vai tomar emprestado na realidade vai ser os 9 mil mais os R$ 50 da taxa de cadastro mais o 0,38%. Então é 0, quanto? 0,00, se eu multiplicar por 100 é 38 vezes 9 mil. Então o valor que você vai financiar, né, que você vai tomar emprestado, não é apenas 9 mil, é tudo isso aqui. Quem faz aqui na calculadora? Vou aproveitar e fazer na calculadora financeira para a gente lembrar como é que trabalha na calculadora financeira. Então eu vou fazer 9 mil, colocar, Enter, aí vou colocar 38% e somar. Então eu faço ponto 38, aperto a tecla por cento e faço mais. Então já fiz 9 mil mais 0,8%. Agora eu quero somar com 50. 50 mais. Então o valor na realidade que vai tomar emprestado não é 9 mil, é R$ 9.084,20. Então o verdadeiro diagrama para essa transação é esse aqui. Na data zero, ou seja, na hora que você comprou lá a sua moto, o que saiu da empresa, o que você tem que pagar, na realidade é 9 mil e quanto? É 9 mil, isso aqui, essa soma toda, vou colocar aqui o valor, né, que eu falei, mas não coloquei, 9 mil reais, 84 centavos, 9.084,20. Então esse valor aqui que você vai pagar é 9.084,20. E as prestações? Aí vamos determinar quem são as prestações nessas condições. Ainda vão ser 24 prestações, todas elas constantes. Em geral a gente faz isso porque você sabe quanto vai pagar todo mês. Existem outros tipos de financiamento que essas prestações não são constantes. A gente vai discutir isso em outro vídeo. Mas a gente está falando nesse caso aqui que esse sistema de financiamento, quando as prestações são constantes, é chamado de sistema francês. Tá escuro. Pronto, então o que é que vai mudar? O que vai mudar 2% no que a gente fez antes é apenas o valor inicial, né? N vai ser igual a 24, a taxa vai ser igual a 2, e a única coisa que vai mudar é o valor presente. Então, nesse caso, na calculadora financeira, eu não preciso zerar todos os registros, porque eu já quero aproveitar que já está aqui dentro da memória esses valores. Então, eu vou apenas colocar o valor presente como sendo 9.084. Então, eu vou apenas apertar aqui, ó. Observe que está tudo certinho. Eu vou verificar todos os valores. Ó. O N era 24. Vamos ver. RCLN dá 24. O I era 2. RCLI. Tá vendo? RCL. Tá tudo aqui. Agora eu vou apertar em PMT e calcular quem é o valor da prestação. 480,29. Que é perto do valor. Então, do valor que a gente tinha calculado antes. O valor que a gente tem calculado antes é 475,84. E o valor real, que quando você for lá fazer, numa situação parecida com essa, é 480,29. Então, P vai ser igual a 480,29.
2.429. Então tem uma lei no nosso país que, para evitar esse tipo de coisa, toda negociação financeira, né, que você pensava que ia pagar isso, mas quando você vai ver, você tem que pagar isso aqui. Toda transação financeira do nosso país, por lei, tem que ter uma obrigatoriedade de informar qual é o custo efetivo total. O custo efetivo total desses financiamentos é, na realidade, a verdadeira taxa de juros baseada nas informações que são prestadas. Porque a informação que foi prestada era que você iria pegar 9.000 para pagar em 24 prestações a uma taxa de 2% ao mês. Mas quando você faz as contas, você não vai pagar esse 484, você vai pagar 480,29. Por quê? Porque existem outras coisas em letras bem pequenininhas, que é a taxa de cadastro, IOF, e pode ter mais coisas. Pode ter seguros, pode ter um valor associado ao boleto bancário que você tem que pagar, pode ter várias outras coisas mais. Então, por lei, é obrigado a ser informado qual é a verdadeira taxa de juros, que não é essa. Porque se a gente tem que está pagando uma prestação de 480,29, quando foi anunciado que na realidade o valor que você ia pegar emprestado, eu vou até fazer um xizinho aqui, tá? Não era 9.084,20, era 9.000. Então, a taxa de juros não pode ser essa, né? Porque se a taxa de juros fosse 2% a 9.000 reais, sendo financiado 9.000 reais, o valor que você ia pagar, a gente fez a conta aqui, ó. Tá bem aqui, deixa eu até colocar só a parte que realmente a gente fez no começo. Você pegou 9.000 a uma taxa de 2% ao mês para pagar 465,84. Então, nessa situação aqui, o que deveria ser anunciado para acabar com essas coisas, e deveria ocorrer isso já por força de lei, para evitar esse tipo de coisa, é que você pegou 9.000, mas você não está pagando 465,84, você está pagando 480. Então, a taxa de juros não é essa, é uma outra taxa de juros. Aí, essa taxa de juros, que é a verdadeira taxa efetiva, é chamada de, vou até colocar aqui, ó, CET, que é custo efetivo total. Por lei, isso é obrigado a ser anunciado. E esse custo efetivo total é a verdadeira taxa de juros da negociação. Porque você pegou 9.000 e está pagando prestações de quase 180,29. Então, como é que a gente calcula o custo efetivo total? É só entrar agora com esse mesmo diagrama, só que agora encontrar quem é a verdadeira taxa de juros. Ou seja, o valor presente atual vai ser 9.000, as prestações são 480,29 e eu quero saber quem é a verdadeira taxa de juros dessa negociação. Então, vou voltar na calculadora e vou calcular quem é a taxa de juros. Observe ó, que o valor do pagamento já está até colocado aqui, eu não preciso mexer nele. O valor presente eu tenho que mudar, porque o valor presente agora é 9.000. Então, eu vou colocar... Eu não vou zerar todos os registros. Vou colocar 9.000 vai ser o valor presente. Então observe agora, eu vou apertar para a gente ver aqui as teclas quem é. RCL, N é 24. Quem é o valor atual? Tem que ser 9.000, vamos ver se é. É. E quem é o pagamento? 480,29, vamos ver se está certo. Tá certo. Então agora eu vou apertar a tecla aí, ele vai demorar um tempo. Opa. Mas vai me dizer qual é a verdadeira taxa de juros dessa negociação. O custo efetivo total. Só que eu estou falando aqui é tudo situação prática de verdade, tá? Essas coisas não tem esses detalhes no livro, não. 2,08. Então, na realidade, a taxa de juros dessa negociação não era 2% como anunciado, era 2,08% ao mês. Então, mesmo que tenha sido anunciado uma taxa de 2%, você não está pagando 2%, você está pagando 2,08%. Isso é uma coisa muito ruim que acontece no nosso país e as pessoas acabam sendo enganadas. Esses valores que eu coloquei aqui deu uma pequena variação, né? De 2 para 2,08 é muito pouco, mas já teve situações práticas. Teve um semestre que a gente fez uma que era do carro da Caoa e deu absurdamente maior. A Caoa estava vendo Sherry QQ e eu levei para a sala dela para a gente discutir. Os alunos não acreditaram quando a gente fez qual era o custo efetivo total. Tá? Só escreva aí, ó. Custo efetivo total é a taxa de juros efetiva da transação. Então, esses exemplos são bem importantes, são exemplos práticos, elucidativos.
Nos próximos vídeos, na semana que vem, nós vamos discutir amortização, financiamento e algumas coisas que estão faltando. A gente já está até perto de terminar o conteúdo de matemática financeira. Obrigado por terem assistido o vídeo. Não esqueçam de tentar resolver a equação lá do grau 10. E até a próxima exposição.